Saudações, torcida tricolor, aqui é o Luiz, essa é a primeira edição do podcast Genética Tricolor e mais uma vez o São Paulo mostra por que a gente não pode se iludir. Saudações, nação tricolor, aqui é o Lucas Steinmeier, mais conhecido como Sten, e sejam bem-vindos a esse podcast que é mais promissor que a volta do Rojas. Saudações a todos, aqui é o Felipe e eu tô querendo saber se o Reinaldo ele ainda tá dentro de campo, porque eu não vi ele. Fala, torcida sofredor, quer dizer, torcida tricolor, como é que vocês estão? Aqui é o Lucas, mais conhecido como Lucão, e mais uma vez sai ano, entra ano, e o São Paulo com sua esquizofrenia. Ganha clássico de 4-0, perde de um time de Série D, tomando 2 gols, coisa inexplicável. Série C, hein? É Série C? Série C? É, Série C do É, brasileiro. Série C. Salve, salve, torcedores, sofredores. E olha, o jogo foi tão ruim que eu estou sem palavras, cara. Inacreditável. Depois de 2 resultados incríveis, a gente vê o São Paulo jogando fora nossa torcida e paixão novamente. Então essa é a primeira edição do podcast Genética Tricolor, um podcast que é de torcedor para torcedor, aqui a gente vai dar opinião, vai ficar com raiva, vai se iludir. E, enfim, espero que vocês gostem. A gente vai também, além de falar dos jogos, vai trazer informações sobre transferências, sobre a diretoria e todo esse tipo de coisa que cada vez deixa a gente mais decepcionado ou iludido com o São Paulo, beleza? Então, bora pro próximo bloco que a gente vai falar sobre o jogo São Paulo 1, Novo Horizontino 2. Ou melhor, Novo Horizontino 2 e São Paulo 1, porque o jogo foi lá. Então a gente vai falar do jogo, que foi São Paulo e Novo Horizontino, né? Como a gente já comentou, Novo Horizontino 2, São Paulo 1, jogo que foi no estádio Jorge Ismael de Biase, o Jorjão, lá em Novo Horizonte, às 4h30 da tarde. Então, o que a gente pode falar aí dessa derrota, a primeira derrota do São Paulo sobre o comando do Hernan Crespo, o Lucão? Olha, eu acho o seguinte, nos 3 primeiros, principalmente nos 2 jogos passados, né, as 2 goleadas, eu não vou falar que eu me iludi porque são 8 anos aí de sapatada, né? Então, iludido eu não fiquei. Eu tava muito feliz com a postura do time, que eu vi uma evolução no trabalho e eu vi isso hoje também. Só que hoje me lembrou até um pouquinho vou até invocar aqui o dinizismo. Na verdade, o time do Fernando Diniz. Enquanto, sei lá, a gente martelava, não finalizava tanto assim. Tinha uma posse de bola enorme que tava sem objetivo. Então, eu tive momentos que eu fiquei, tipo, trauma mesmo. Meu, tá voltando essa bosta. Te deu uns flashes do dinizismo. Exato, eu fiquei, mano, e agora? Será? Mas assim, é começo de trabalho e tal. Só que eu acho o seguinte, é começo de trabalho do Crespo. Não é começo de trabalho do Reinaldo e não é começo de trabalho do Volpi. Vou começar a falar do Volpi já, porque eu tô puto da vida. Eu não acho que o Volpi seja um goleiro ruim, não acho. Eu acho que o Volpi ele é um cara nota 6 que se acha nota 8, e esse é o principal defeito dele, né? Nota 8, 9. Hoje, ele não se achou mais do que ele é, mas de qualquer forma, ele mostrou como ele é um cara nota 6. Porque esse segundo gol não é pra ele tomar, cara. Não é pra ele tomar, o chute foi em cima dele. Se é um goleiro, é só você ficar parado que a bola não entra. Coloca eu no gol, eu tenho 1,69m. Coloca eu no gol, não ia ser gol. E eu não sei catar no gol, porque eu ia ficar parado, a bola ia bater em mim e ir embora. Não tem explicação um goleiro do São Paulo Futebol Clube tomar um gol desse. Se fosse o único, até o Rogério Ceni falhou, né? Zete falhou. Se fosse o único, beleza, não é o único. O Volpi, ele faz milagre? Ele faz. Mas ele entrega umas paradas que não pode entregar. E eu acho que hoje foi... Nossa, não foi o pior lance dele no São Paulo, não, porque ele tem alguns. Mas foi um dos piores, pra mim, pelo menos. Vou falar uma polêmica aqui. Eu não acho que foi falha, não. Tá ligado? O cara saiu na cara dele e chutou, foi um chute forte. Chutou nele, entrou. Chutou nele, entrou, mas porque o cara chutou forte, mano. O cara chutou em cima dele. Ele não tem tempo de agarrar a bola foi muito forte. Eu, particularmente, tudo bem, o Luiz tende a passar pano pra goleiro porque ele joga de goleiro, beleza. Mas eu acho que... eu acho que o chute foi muito forte, mano. Nem tava tão perto, isso daí, beleza. Eu acho que, não foi um lance, foi um lance que dava pra ele ter ido melhor, dava, mas eu acho que o chute foi muito forte. Eu não sei se foi uma falha, não que ele não tenha falhado aí em alguns jogos, né? Mas enfim, continua sua destrincha aí, seus comentários. Então, eu acho que foi justamente pelo que eu falei aqui. Se ele ficasse parado, a bola não entrava. Então, partindo desse pressuposto, se você colocasse uma tábua lá, a bola não ia entrar.
um cara que ele tem braço, treina pra isso todo dia, ele tem que pegar essa bola também, né? Então, essa é a minha visão, né? E vocês vão ver, pessoal que tá ouvindo a gente, que eu acho que eu posso me autodeclarar o mais pistola daqui. Eu vou ser o cara que vai ficar puto, sempre. E aí os outros caras vão falar, não, Lucão, não é bem assim. É normal, faz parte. Por outro lado, ele também é o cara mais iludido. Primeiro a se iludir. Eu sou o primeiro a me iludir também, exato. E... O cara acabou de se declarar totalmente dentro do podcast. Ele é baixo, ele é passional, ele já. Primeiro podcast, primeira frase, já soltou. O pessoal já sabia já o que esperar de mim, né? E aí, em relação ao Reinaldo, vou falar rapidinho que eu já me alonguei demais. Reinaldo, ele tem um sério problema defensivo, né? Aí, bom, ele tava melhorando defensivamente com o Diniz, o que a gente tem que reconhecer. Ele tava falhando menos. Só que agora ele não é mais lateral, né? No esquema do Crespo ele é ala. Então, ele deve ter colocado na cabeça dele que ele nunca mais vai precisar defender na vida dele. Porque ele foi fazer isso hoje, foi tentar uma jogada defensiva que era um recuo de bola, e ele deu uma assistência que ele nunca deu, uma tão bonita dele na carreira dele no São Paulo. A assistência dele foi linda, em profundidade, foi uma pena que foi pro centroavante adversário. Mas enfim, eu tenho só mais uma relativização a se fazer, que como é começo de trabalho do Crespo, a gente tem que levar em conta, não tem jeito, acho que a gente vai falar um pouco melhor disso também, os desfalques, né? Porque nossa zaga tinha um titular, tinha o Luan, que não era zagueiro, e tinha o... Como é o nome do menino? Esqueci o nome dele agora. É Rodrigo. Rodrigo, da base, que não era o primeiro jogo dele como profissional, acho que ele já jogou um, se eu não me engano, mas ele começou como titular e tal, então era uma zaga que nem era zaga, não era nem a zaga reserva, era outra coisa que o Crespo teve que montar ali. Então tem que relativizar isso também. Começo de trabalho ainda teve essas baixas na zaga. Mas se fosse pra eu apontar e falar, você foi o culpado, o Volpi e o Reinaldo, assim. Pra mim eles podem dar a mão e assumir a culpa desse resultado aí. Sobre o menino, o Rodrigo Freitas, eu fui dar uma olhada sobre ele antes do jogo, ele tem 22 anos. Ele foi relacionado pela primeira vez num jogo em setembro de 2018 pelo Aguirre, seu técnico querido aí. Mas o primeiro jogo que ele entrou foi um jogo do Paulistão de 2019 contra o São Bento. E ele jogou como titular. E o técnico era ele, Jardine. Saudade de Jardine? Não, né? Não. Coitado. Mas ele foi queimado, né? Não é nem culpa dele. Também. Eles jogaram ele na fogueira. E ele foi emprestado, né, o menino aí ao Portimonense. Jogou 12 jogos lá e retornou no meio do ano passado. E tá tendo aí a primeira chance. Mas, bom, o que eles falou, né? Começo de trabalho pro menino aí, novamente, uma nova chance no São Paulo. Não dá pra crucificar ele nem nada. Ao contrário, ao meu ver, do Reinaldo, sim, falhou feio. Pode falar então aí, Oisten. Então, primeiro aí, em cima do que o Lucão falou, meu xará, né? Eu acho que ele falou que em alguns momentos ele já relembrou aí tempos de Diniz, né? O trabalho do Diniz. Eu acho que, primeiro, que a própria diretoria na contratação do Crespo disse isso, de que seria tentar trazer uma evolução para o trabalho anterior. Eu acho que tem algumas semelhanças do trabalho do Crespo com o Diniz, então algumas coisas vão ser parecidas. Para quem não gostava do Diniz, não gostava do time do Diniz, eu acho que, né, vão ter momentos aí, lampejos, que a gente vai lembrar do time do Diniz. Eu posso só falar uma coisa rapidinho? Pode falar. O que eu falei em relação ao trabalho do Diniz, e acho que a gente vai falar disso até ao longo de 2 podcasts da vida. Eu não acho que o trabalho do Diniz ele foi para se jogar no lixo. Eu acho que o final de trabalho do Diniz, que foi não ganhar durante um mês, é essa parte que me traumatiza, né? Esse não era bem o trabalho do Diniz. Isso foi o que se tornou a decadência maior do trabalho do Diniz. E foi essa parte do trabalho do Diniz que me lembrou hoje. Se fosse o trabalho do Diniz fazendo 3-0 na LDU, aí pra mim tava maravilhoso, né? Mas só pra deixar claro, eu não acho que o Diniz ele foi inútil, eu acho que inclusive ele foi o técnico de 2012 pra cá que plantou mais sementes. Eu acho, pelo menos. No São Paulo, só pra falar isso mesmo. Mas, basicamente, eu acho que, né, esse time do Crespo, ele tende a ter algumas semelhanças com o trabalho do Diniz, né? E eu acho que também, como falando do jogo mesmo, primeiro lance do jogo, eu acabei gravando esse lance porque foi com 30 segundos de jogo, São Paulo recuou uma bola, né, e saiu jogando com o time do Novo Horizontino subindo ali para pressionar, e o São Paulo quase entregou a lá Diniz
no primeiro lance do jogo. É algo que pode passar batido, o pessoal aí que de repente não viu o jogo, não esquece, né, com os gols e tudo mais, muitos lances, polêmica de arbitragem e tudo mais, mas no primeiro lance do jogo, São Paulo quase entregou a lá de início, é de se lembrar. O primeiro tempo foi bem morno, né, mesmo com o calor aí tão grande que fazia lá em Novo Horizonte, e São Paulo não criou muitas chances, mas até ficou mais com a bola. O time do Novo Horizontino baixou bastante as linhas. O São Paulo teve bastante dificuldade de, né, furar essa primeira linha ali de marcação do Novo Horizontino, e por isso não conseguiu criar muita coisa, não conseguiu acelerar o jogo, que parece ser, né, a ideia do Crespo. No primeiro tempo acho que basicamente foi isso, sem muito perigo. Um detalhe, né, a primeira vez que eu vi o Reinaldo pegando a bola ofensivamente ali pela ponta esquerda foi aos 42 minutos de jogo. Então isso foi até algo que eu vi que foi falado pelos comentaristas na transmissão do Premier, né, que o São Paulo tem muita dificuldade. No primeiro tempo ficou claro que o São Paulo só atacou pelo lado direito do campo, né, isso acaba pesando um pouco, né, o São Paulo não utilizou praticamente nenhuma vez o seu lado esquerdo do campo, né, em jogadas ali, em criações ofensivas. Os comentaristas destacaram mesmo ali que poderia ser muito pelo fato do Bruno Alves jogar pela esquerda, né, um zagueiro que, né, não é muito de técnico, vamos dizer assim, para sair jogando e tudo mais, e pelo fato de ser um zagueiro destro que joga pelo lado esquerdo do campo, né. Sempre a gente sabe que é melhor você ter um zagueiro que é canhoto jogando pelo lado do campo, ainda mais quando você joga com 3 zagueiros, onde você tem 2 alas, e que a saída de jogo muitas vezes fica na mão dos zagueiros. Então teve essa questão, São Paulo com muita dificuldade para criar pelo lado esquerdo no primeiro tempo, e ainda, né, do lance do gol, que foi no finalzinho do primeiro tempo, né, o menino, a gente está falando aí, o Rodrigo Freitas, né, que está tendo aí, para valer mesmo, pode ser que seja a primeira vez aí que ele esteja tendo uma chance mesmo, pode ser um primeiro momento que ele tenha mais chance agora com o Crespo, né? Acho que foi muito em cima dos desfalques que a gente tinha, mas o menino, ele falhou, na minha opinião, no primeiro gol, né? A zaga muito espaçada ali, a linha de 3 zagueiros atrás, acabou que ficou um buraco na defesa, conforme eles foram para a direita, né, do ataque deles, e voltaram a bola na esquerda, depois ficou um buraco ali na posição do menino Rodrigo Freitas, que o jogador que faz o gol no final, ele primeiro finaliza, o Volpi faz uma boa defesa, e depois ali na sobra, ele recebe de novo impedido, mas de acordo aí com a visão, e acredito que foi mesmo ali o passe do Bruno Alves voltando, né, ele acabou que estava em condição legal, mas o Cléo, que marca o gol, passa na frente do menino Rodrigo Freitas, que não acompanha olhando a bola, olhando a jogada do outro lado. Então, para mim, falha ali do garoto. Eu acho que tem muito a amadurecer, tá começando uma carreira profissional para valer agora, mas ele falhou ali. Eu acho que não é para crucificar o menino, mas ficou um pouco na conta dele o primeiro gol. No segundo tempo, São Paulo chegou extremamente agressivo com a entrada do Rojas. Para mim, o Rojas é um cara que faz muita diferença nesse time de São Paulo. Eu quero muito ver ele tendo mais chances. Ele é um cara que merece isso por tudo que ele passou dentro de São Paulo, toda essa espera, todo esse tempo sem poder jogar. E pensar que quase foi dispensado, né? Assim, se pensou nisso. Então eu acho que o Rojas tem que ter espaço, ele entrou muito bem, ele tem jogado muito bem quando ele tá em campo, né? Mesmo muitas vezes aí ficando como opção no banco só. São Paulo entrou outro time no segundo tempo, muito agressivo, criando muitas chances, bola no travessão já logo no comecinho do segundo tempo, com 2 minutos e meio mais ou menos do Bruno Alves. Né, pressionou muito, acabou fazendo o gol ali de cabeça com o Rojas aos 10 minutos. O Rojas, eu acho que é algo que interfere muito naquilo também que eu disse do São Paulo não criar muito pela esquerda, muitas vezes tem muita dificuldade de criar pelo lado esquerdo do campo, que é um ponto forte. O Reinaldo é um cara que tem um cruzamento bom, é um cara que quando o São Paulo tá jogando bem, eu acho que se destaca também, né? Muita gente às vezes pega no pé do Reinaldo, mas eu acho que o Reinaldo, ele é um cara que pode ser muito importante pro São Paulo. Foi um jogo péssimo dele hoje, é indiscutível, né? Mas eu acho que o fato do São Paulo muitas vezes não ter um cara que cai pelos 2 lados do campo,
dificulta com que o São Paulo crie de qualquer um dos dois lados. Com a entrada do Rojas, isso ficou bem nítido. O Rojas cai pela ponta direita, ele cai pela ponta esquerda, e no momento do gol, entrou como um centroavante praticamente ali para fazer o gol de cabeça aos 10 minutos do segundo tempo. Eu acho que muitas vezes com o ataque titular sendo Pablo e Luciano, o Luciano é um cara que fica dentro da área e volta muitas vezes para buscar a bola, para tentar iniciar uma jogada. O Pablo é o cara que fica mais na frente, dentro da área, e muitas vezes eu sinto que ele cai mais pelo lado direito do campo para tentar trabalhar uma jogada por ali. Então acho que o lado esquerdo do campo do São Paulo ofensivo ali, muitas vezes fica muito inutilizado. Então acho que é um ponto a ser visto. Eu acho que o Rojas é um cara importantíssimo que pode ser esse cara para ajudar nessa questão, é um cara que dá muita profundidade. E só para finalizar, o Volpi estava bem no jogo, né, fez algumas boas defesas, mas jogou como nunca, falhou como sempre. Exatamente, é mais ou menos por aí. O São Paulo, no momento ali do segundo gol do Novo Horizontino, para mim é falha do Volpi, sim, mas é indiscutível para mim que a grande falha, a grande responsabilidade no gol é do Reinaldo. Não existe, o Lucão até brincou aí de a melhor assistência dele foi uma grande lambança, para não falar outra coisa. Então, grande falha no segundo gol do Novo Horizontino é do Reinaldo, e a questão é porque foi um chute forte, mas em cima do Volpi, e o Volpi fica aquele gostinho de podia ter espalmado aquela bola, então ficou com um gostinho também de que caiu um pouco na conta do Volpi. Mas fico triste porque eu sou um cara que muitas vezes desconfio do Volpi, mas hoje eu achei que foi um bom jogo, ele vinha fazendo boas defesas, então fiquei um pouco decepcionado por isso. Teve a questão do VAR, né? Que foi, acho que, o grande ponto aí, que vai chamar muita atenção. Pô, deixa pra gente alguma coisa, mano. Mas basicamente eu acho que teve algumas polêmicas no jogo, mas com relação ao VAR ali, pra mim, erro da arbitragem ali no lance em cima do Luciano. Em especial, eu acho que da cabine do VAR, a árbitra errou também, porque ela poderia ter pedido, né, pra ir ver o lance. Ela tem essa responsabilidade, né? Quem comanda o jogo é ela, mas eu acho que deveria ter acontecido ali a recomendação, né, de pelo menos ir olhar o lance. Então, eu acho que, eu não tenho certeza, a gente até falou um pouco disso antes, né, eu acho que ela não pode ir olhar a cabine sem que o VAR solicite, né, então... Ela pode. Ela pode? Certeza? Ir olhar o VAR sem que os caras recomendem? Pode. A autoridade é ela, se ela quiser ir, ela fala, quero ir, me mostra o lance. Mas os caras chamam, o Lucas, o Lucão, eu acho que não, eu acho que os caras têm que chamar pra ela ir ver o VAR, ela não pode pedir pra ver o VAR. Normalmente eles chamam e aí o juiz vai, mas ela pode ir sem o VAR chamar. Ela pode, eu acho que ela pode sim, a partir do momento que o VAR entrou em contato com ela. Né? Exato. O VAR avisa que, tipo assim, nós achamos que nesse lance aqui é pênalti. Por eles terem comunicado ela que tem uma possibilidade, ela pode não só se basear na opinião deles, mas ir sim até a cabine e conferir o lance. Isso ela pode. Acho que ela não pode fazer do nada ela pedir para ver o lance. Sem o lance que tá paralisado. Tá paralisado, foi o que eu tava querendo dizer também. Então, assim, a partir do momento que o VAR entrou em contato com ela para conversar, para discutir sobre o lance, ela tem sim autonomia de querer ver as imagens. E ela foi uma escolha dela no lance ali de não ver, né? O que prejudicou o São Paulo no jogo de hoje. Não foi esse o único lance, inclusive, diga-se de passagem. Mas enfim, vou deixar pra vocês falarem. Acho que inclusive a gente pode, se o Felipe quiser comentar um pouco disso aí, do que ele achou desse lance do VAR aí, do pênalti no final do jogo, que todos os comentaristas inclusive falaram que marcariam, mas acabou que o VAR não marcou. O que você acha, Felipe? Então, falando sobre essa parte deste lance em específico, pra mim, acho que pra todo mundo aqui, inclusive, e pra comentaristas no geral, foi pênalti, né? Porque o goleiro, ele não vai na bola, ele vai pra parar o Luciano. Pelo que eu me lembre, quando você vai pra cima do cara e não na bola, isso é uma falta. E como foi dentro da área, então... Então, um raciocínio simples, ela com certeza daria essa falta fora da área, com certeza. Então é falta, e é pênalti porque foi dentro da área.
Então, pra mim, pra todo mundo, acho que foi bem contestado aí, essa coisa do VAR ter falado que não era, ela também não foi ver, e acaba marcando o jogo de uma maneira ruim, porque no final das contas, a gente vai ficar falando, não a gente, mas muitas pessoas vão falar, o São Paulo perdeu porque não era o pênalti. E não foi bem isso. A gente, vendo o jogo, o São Paulo não teve uma partida muito consistente, porque acho que de todas as partidas que eu vi por enquanto do Crespo, né, essa foi a que o São Paulo mais ficou inconsistente, na minha opinião. Teve um momento bom, começo do segundo tempo excelente, e aí depois que fez o gol, o time meio que aceitou o resultado, não sei direito, né? Mas para mim o São Paulo teve um momento meio alto e baixo ali. Bateu cansaço também, eu acho. Eu penso que também tem a ver com cansaço, porque tava muito quente lá, mas no final das contas, eu vou falar muito do jogo, né? O Sten destrinchou tudo, praticamente. Mas o que dá pra se dizer pra mim foi um dos piores jogos que eu vi do Reinaldo, porque o Reinaldo não fez nada no primeiro tempo, por não ter sido muito utilizado do lado esquerdo. Também acho que o Reinaldo, quando foi utilizado, não foi muito bem. Se você for ver no replay, ele acertou um cruzamento de uma maneira legal, o resto, todos os cruzamentos batendo em barreira, batendo em jogador, deu assistência pro gol dos caras. O Volpe tem sua parcela de culpa, sim, mas eu também coloco mais na conta do Reinaldo. Mas no final das contas, eu acho que o São Paulo não merecia ter ganhado, na minha opinião. Eu acho que o São Paulo não era para perder por causa do pênalti. Provavelmente nós conseguiríamos o empate, mas também não era para ter ganhado. A gente não jogou bem no primeiro tempo, a gente fez um jogo meio morno, como já foi dito, e tomamos um gol no vacilo. Vacilo até que eu coloco também junto nesse vacilo o Igor Vinícius, que se você for ver o lance, o Igor Vinícius deu uma vaciladinha ali, ficou olhando, enfim. Tu diz no primeiro gol, né? Isso. Primeiro gol, o erro foi ali entre o zagueiro novo, o Rodrigo, e o Igor Vinícius, na minha opinião também. E de novo, no final das contas vai ser lembrado por um lance, por um pênalti no final, e não era para ser assim, porque no final das contas também temos aí um incômodo aí, o São Paulo ainda tá se acostumando com o estilo do Crespo, e para mim, a gente viu aqui que o Lucão ele é o mais passional. Acho que tirando ele, todo mundo aqui tá um pouco triste com o São Paulo. Então, eu sabe quando você vê a derrota e você fala, beleza, tô ciente, o time é esse mesmo? Então, pra mim, e vocês vão perceber, talvez com os próximos podcasts, que eu sou o cara mais pessimista do time aqui. A gente tem que fazer uma vinheta sobre isso. Tem que pegar a vinheta do Felipe. Tem que pegar uma vinheta. Então, no final das contas, vocês vão ver que às vezes eu sou o cara mais pessimista. Mas só pra confirmar, então, Felipe, o que você acha que vai acontecer essa temporada, então? Você quer minha opinião? Você acha que a gente fica em que lugar, por exemplo, no Brasileirão? No que lugar na tabela, só pra ter uma ideia? Não, vamos pensar assim, ó. Se eu for muito consciente, eu acho que o São Paulo tem time pra disputar vaga de Libertadores. Caraca, isso é alguma coisa. Eu achei que isso é uma visão mais pessimista. Pré ou direta? Na pré. Ah. Não é tão assim também. Felipe, o pessimista. Agora, se a gente for ver com relação ao que aconteceu nesse jogo, 10º lugar tá bom. O time de Série C, se não me engano, se é isso mesmo. Acabou de subir pra Série C, acabou de subir no Horizontino. Aí é um time em ascensão, pô. Vamos colocar times em ascensão que o São Paulo já ajudou? Defensa e Justiça, Mirassol. Mirassol foi campeão da Série D. Binacional. Binacional. Olha, tanto time forte que o São Paulo... Corinthians. Corinthians não tem exceção. Não, a gente ajuda o Corinthians a não se fuder mais. Esse é o que a gente faz. Evita eles de caírem. É sempre assim, né? Os caras estão na beira da crise e o São Paulo vai lá e resolve perder pros caras. É impressionante. Pode falar, Pedro. Tive muita dificuldade de ver o jogo. Comecei a assistir o jogo, tive problemas técnicos e acabei ouvindo no rádio o jogo. Tanto esforço pra depois essa decepção, né? É o famoso já sabia, eu insisti de bobo. E concordo com o que o Felipe falou. Acho que a gente não pode se apegar à influência da arbitragem, né?
Tudo bem que foi um lance capital, a gente poderia ter empatado o jogo, mas a gente não deve, o São Paulo, por sua grandeza, não deve depender da arbitragem para definir seu jogo, entende? Deveríamos ter feito o nosso trabalho, deveríamos ter feito o que o São Paulo devia ter feito, ganha o jogo, se imposto, e não dependido da arbitragem. A árbitra, pelo que eu acompanhei, ela estava indo bem até os lances em que o VAR interferiu. Sempre que o VAR interferiu na arbitragem aí da Edna, a árbitra de hoje, ela acabou sendo influenciada e foi algo negativo. Mas a gente tem que lembrar que São Paulo perdeu porque São Paulo jogou mal, não porque não deram um pênalti. Isso tem que ficar claro. Tem como fazer até o paralelo do esporte, né? Querendo tirar o Juazeirense da Copa do Brasil. Meu irmão, vocês tomaram 3 gols do Juazeirense, vocês estão reclamando, cara? A gente tomou 2 gols do Novo Horizontino. Exatamente, teve um lance do esporte que reclama por interferência externa, né? Várias, aliás. Mas só começou as interferências depois de o time estar perdendo de 3-2, né? Então, assim... Se pelo menos o Novo Horizontino tivesse ligado os irrigadores no meio do jogo, a gente podia ter uma reclamação mais justa. Teríamos mais argumentos, Exato. Né? Mas o Novo Horizontino não queria nem saber do nosso mau desempenho, nem saber de arbitragem, e buscou fazer o trabalho deles. E o São Paulo jogou mal, novamente, remeteu aí a má fase. Eu acho até comum, tá normal, infelizmente, porque, assim... É difícil eles mudarem rapidamente o trabalho, né? Foi 1 ano e meio de Diniz, basicamente, e o Crespo não tem nem um mês. Então, assim, mudar alguns aspectos é difícil. Eles podem saber que a técnica é diferente, mudar a formação, mas na hora de fazer um lance por instinto, eles vão tentar fazer aí o que já estava acostumado com o Diniz. Então, achei normal. Eu vejo isso agora no lance do Reinaldo. Era muito comum o São Paulo recuar a bola para a defesa, recuar a bola para os zagueiros, recuar a bola ali para o goleiro. E ali, quando o Reinaldo ficou um pouco pressionado, em vez de ele tentar dar um chutão, tentar brigar com o atacante ali, jogar a bola para lateral, ele tenta recuar a bola para a defesa de forma totalmente errada, né? Não só pela escolha do que fazer, mas também pela forma como ele fez, errou o passe ali e acabou que deu uma bela assistência. E para mim ali também foi uma falha do Volpi. Acho que assim, o Volpi podia ter tomado uma decisão de ou ele ia para cima do atacante, tentar sair na jogada, sair na bola, ou ele ficava esperando o chute. Ele decidiu esperar o chute. Se a gente olhar o lance, ele se virou totalmente torto, deixando o lado esquerdo aberto para o cara querer chutar, e o cara chutou ainda em cima dele, né? E ele acabou não conseguindo defender. Então acho que foi um erro completo ali no lance do Volpi, mas o Volpi é o menos culpado, né? Aquela coisa, né? Se ninguém chuta, ninguém faz o gol, né? Então eu acho que o Volpi ele tem sua parcela de culpa, mas o principal culpado ali é sim ali o Reinaldo. E eu vejo também, né, nem colocando culpa, mas o Luan também não conseguiu acompanhar o jogador. Mas o Luan a gente sabe que nem é zagueiro. O Luan é um jogador também é mais pesado, mais lento. O Diniz Talvez ele é se zagueiro, fosse talvez se fosse o Arboleda, por exemplo, que é muito mais veloz, talvez conseguisse acompanhar, atrapalhar talvez o atacante ali, mas... E também, pô, foi pego de calça curta ali, Reinaldo Exatamente. ferrou o cara. Exatamente, o grande culpado ali do lance foi o Reinaldo, que não só pelo lance, mas não fez um bom jogo, né? Ele que a gente pensa, o Reinaldo é muito mais ofensivo, hoje que ele tem a liberdade de jogar mais ofensivo, não apareceu, errou vários lances, então acho que o Reinaldo foi inexistente. E acho que isso foi os grandes lances capitais do São Paulo. No geral, o São Paulo jogou mal, jogou morno. E teve aquele aspecto do ano passado mesmo, né? Tinha posse de bola, mas não sabia o que fazer com ela. E quando sofria algum ataque, era sempre um ataque perigoso. Era incrível. Não existia ataque que não era perigoso. Sempre que São Paulo sofria um ataque, era perigoso. Ou a bola passava perto, ou o Volpi era acionado. Então, espero realmente que São Paulo consiga tirar essa mentalidade do ano passado e consiga absorver melhor o trabalho que o Hernan Crespo quer implantar. Claro, existem as bases que vão ser mantidas, como trabalhar a bola, ser rápido, mas a gente sabe que aquilo que tem que ser jogado fora, tem que ser jogado fora, para poder entrar o novo para o time melhorar. Relaxa que o Caleri tá vindo aí, pô. Vai dar boa. Deus me livre. Esses boatos, toda a janela. Minha visão sobre o jogo, eu acho que o primeiro tempo foi meio algo que, como vocês comentaram aí, lembra um pouco o São Paulo do Diniz, que teve muita posse de bola, mas foi pouco objetivo. Eu acho que um dos problemas aí foi a saída de bola, que apesar da gente estar com os 3 zagueiros, eu não sei, porque os 3 zagueiros eram o Bruno Alves, o Luan e o Rodrigo Freitas, que é o menino novo.
Acho que nenhum deles ali é muito bom nessa parte de saída de bola. E eles ficavam meio presos ali na parte de trás, não conseguiram desenvolver essa parte da saída. E aí o São Paulo teve dificuldade. O Novo Horizontino fez o jogo dele, que era ficar atrás. Isso né? é verdade, Luiz. Não quero te interromper, mas é verdade. São Paulo não conseguiu sair bem com o jogo. Os lances que eu vi, tinha o Daniel Alves vindo buscar a bola. Algo que ele fazia muito com o São Paulo do Diniz. E isso atrasa muito o nosso jogo. No segundo tempo ele tirou aí o Rodrigo Freitas, justamente, e aí ele já colocou o Rojas, que, como a gente já chegou até a comentar, provavelmente é o nosso destaque do jogo. O cara que tá voltando aí, o cachorro tá concordando comigo ali no fundo. O jogador aí que veio do banco e que a gente tava pensando até, será que o Rojas vai, não vai, tanto tempo parado, será que ele vai conseguir voltar pro time e somar? E ele tá mostrando aí com boas jogadas, assistência, gol, que ele ainda pode ser uma peça muito útil. Eu acho, inclusive, que ele é um tipo de jogador que falta no elenco, né? Jogador com velocidade, que parte pra cima. Falta nisso pouco no time do São Paulo hoje. Aí no começo do primeiro tempo ele fez o gol. Só que aí eu acho que depois o São Paulo... no começo do segundo tempo. Só que eu acho que depois o São Paulo cansou. Bom, não teve descanso, não teve pré-temporada. Foi, bom, a gente sabe como é que foi. Acabou o Campeonato Brasileiro, começou o Paulista praticamente menos de uma semana depois, na verdade. E eu acho que o time de São Paulo cansou. O calor lá também do interior, sabe como é bravo. Então acho que São Paulo, digamos assim, não jogou pra perder, acho que merecia ali um empate, né, cachorro? Cachorro resolveu latir bem agora. Acho que o São Paulo merecia um empate, assim, pelo jogo. O time do Novo Horizontino não jogou bem, mas também fez ali o jogo, a proposta deles, que era ficar mais atrás e tentar ali descolar os gols, que conseguiu descolar com a ajuda do Reinaldo aí, que parabéns aí pelo passe, puta que me pariu, viu? Enfim, Lucão aí quer fazer algum comentário a mais, não é isso? Queria. Eu queria só fazer uma série de relativizações em relação ao atual São Paulo. Tem alguns fatores, né? O Crespo, ele chegou, ele tá querendo impor uma filosofia que, por mais que seja baseada no estilo de jogo do Diniz, ele também é muito diferente ao mesmo tempo. Ele usa algumas coisas e outras coisas são bem diferentes. O cara não tem tempo de treinar o time. Então tem isso. Hoje, em específico, a gente tinha um zagueiro titular, um volante, que é um bom volante, mas ele é volante, e um menino que começou, não estreou hoje, mas a estreia moral dele foi hoje, podemos dizer assim. É isso até o que você comentou, a gente não teve pré-temporada, 0. E o São Paulo até tá fazendo, né? Por isso que o Arboleda não jogou hoje, tá fazendo um rodízio de descansos, de poucos jogadores por vez. O Arboleda tá até no Equador. Ele tá descansando, já que não teve pré-temporada, eles vão fazer esse rodízio. E outra coisa, só pra fechar minha ideia aqui, eu amo 3 zagueiros. Eu já tô me declarando aqui pra todo mundo já saber qual é que é a minha já. Eu amo esquema com 3 zagueiros. Eu acho que é o melhor que tem, etc. Eu acho que pro São Paulo, nesse momento, com o que o Crespo tem de ideia, ele gosta muito de velocidade pelos lados, né? Então, eu acho que o que ele tem de ideia, a formação ideal pro São Paulo seria um 3-4-3. Ele tem jogado no 3-5-2, né? Mas eu acho que seria mais eficiente para a proposta de jogo que o Crespo quer, que é velocidade pelas laterais e tal, um 3-4-3. Eu acho que até por isso, eu acho que ele também acha isso, porque tá atrás de jogador de velocidade, etc. E eu não sei nem se a gente precisa contratar jogador de velocidade mais. Eu acho que a gente já tem no plantel, tem o Galeano, tem o Rojas. Mas sendo um 3-4-3, eu acho que seria melhor do que um 3-5-2, porque o time fica muito... ele fica pouco móvel. Mas eu acho que a proposta do Crespo é um jogo mais posicional mesmo. Ele mas é um jogo que, pelo menos eu acho, né? Pelo que eu vi. Eu acho que é um jogo bem posicional, mas depois que isso eu vejo como uma diferença muito grande do trabalho do Diniz. Depois que a gente passa a primeira linha de marcação dos caras, que é no ataque, né? Ou pelo menos no meio campo, o jogo é muito mais vertical. Muito mais do que era com o Diniz. Realmente, inclusive, que bom. Exatamente. Então eu acho que até para conseguir fazer triangulações, jogadas legais ali, eu acho que funcionaria. Eu acho que é válido testar. Um 3-5-2. Tem um menino que a gente contratou, emprestado da Ponte Preta, que eu nem sei o nome dele, porque ele não joga. Coloca o menino pra jogar também. Tem que pôr pra jogar também, tem que testar. Eu acho que é válido. E eu acho que o Crespo vai fazer, porque ele se mostra um cara que não é preso em 11 titulares, em uma formação. Eu acho que ele tá testando aí, né? O cara não teve pré-temporada pra testar, ele tem que testar no Paulista. Peraí, só pra ficar a informação, o nome do menino é Bruno Rodrigues, se não me engano. Então, o gol do São Paulo saiu numa triangulação. Se você for ver, o gol do São Paulo sai numa triangulação no meio campo. Aliás,
saiu exatamente porque eu não tenho certeza absoluta, mas acho que foi o Volpe que deu um chute pra frente. E aí o Pablo tentou fazer o pivô e tudo mais. Foi numa ligação direta. Foi o Daniel. Foi o Daniel. Daniel. Legal. Houve uma ligação direta. E aí houve uma triangulação rápida ali no meio campo. Aí jogaram a bola pro Igor Vinícius e deu certo o gol. O gol do São Paulo sai numa jogadinha de triangulação que depois vai pra lateral direita. Então, o jogo do Crespo é mais vertical mesmo que o do Diniz. Aleluia, porque eu não aguentava aquele jogo que parece que os caras vão pra frente e não vão. Mas realmente é um ponto que vai ser na tentativa e erro, eu acho. Eu acho que vai ter essa tentativa e erro normal, como todo mundo aqui já disse. Não tem pré-temporada, então vai ter que testar agora. Não tem o que fazer. Bom, beleza. Acho que a gente, então, fazendo os comentários gerais sobre o jogo, aí a gente pode passar pra eleger aí o destaque do jogo, né? Aí acho que a gente pode fazer uma votação. Cada um elege o seu. Mas acho que nesse caso não vai ter muita divergência em eleger o melhor jogador aí. Eu coloco o Rojas, né? Que apesar de ter jogado só no segundo tempo, ele fez a diferença, né? Depois não teve mais muito jogo pra ele, mas acho que o gol e o bom momento dele aí justifica ele ser o destaque aí do momento do jogo. O que vocês acham? Bom, eu acho que o destaque positivo com certeza foi o Rojas. Ele tá pedindo passagem, né? Tá pedindo passagem para ser titular, para ter mais espaço ainda. Bom, então você concorda aí que o Rojas é o nosso destaque positivo? Felipe, o que você acha? Eu vou ser o diferentão. Por incrível que pareça, gravem isso bem gravado. Vai ser uma das poucas vezes que eu vou falar isso. Pra mim, o destaque positivo, pra mim, na minha opinião, foi o Daniel Alves. Isso é uma coisa que é raro eu falar. Caralho. Ele fez segundo tempo muito bom. O primeiro tempo foi meio morto mesmo. Acho que o time inteiro não foi bem. Mas o segundo tempo dele foi muito bom. Ele ajudou na defesa, ele ajudou no ataque. E, de novo, eu falo que é raro, porque vocês geralmente vão ver eu xingando ele. Mas todos nós, né? Dessa vez eu vou colocar ele como destaque positivo. Beleza. Pedro, o que você achou aí você que acompanhou pela rádio, quem que você acha que você pode colocar aí como destaque do jogo? Cara, destaque mesmo, acho que foi o Rojas, porque ele foi quem conseguiu ser produtivo de fato, né? Ele entrou aí no segundo tempo e mudou a cara do São Paulo. O São Paulo um pouco mais agressivo, mais perigoso. E, claro, o cara fez o gol, né? Ali foi um gol de muito centroavante. Se jogou na bola, num peixinho ali. E nem é característica dele. Então, gostei muito do Rojas. E, como foi dito aí, tá pedindo passagem. Logo, logo o Rojas, acho que quando tiver já 100% fisicamente, que acho que ele tá um pouquinho abaixo ainda. Quando tiver, cara, ninguém segura ele, vai ser nosso titular. Bom, acho que sobrou o Lucão, né? Quem você colocou como nosso destaque positivo aí, nosso craque do jogo? Eu acho que é o Rojas também, né? Acho que eu tenho... Assim, o Daniel Alves eu também acho que jogou até bem, mas é o que eu até já falei pra vocês, né, em off. Pra ele valer a pena pra mim, eu falo, pô, ele é o destaque do jogo, ele tem que dar mais 50 assistências, fazer mais 20 gols. Que aí eu falo, bom, agora ele tá... Não precisa ser num jogo, é isso aí. Pelo menos agora eu falo, pô, ele tá valendo um pouco a pena. Porque pra mim... Agora ele tirou o saldo negativo, né? Exato. Disso. Mas o Rojas, até invocando o meme do João Paulo na copinha, né? Ele tá fazendo gols, né? Jogadas bonitas. Olha, eu não sei o que aconteceu, se aconteceu, não tô sabendo. Mas futebol foi isso aqui que aconteceu hoje. Gols, jogadas bonitas e... Tô feliz por isso, por ter mostrado meu futebol na Copa São Paulo. Um meme underground. Ele tá mostrando o futebol dele aí no Campeonato Paulista. Eu acho que também, com o tempo, ele vai ser titular. E eu acho, e espero, que o São Paulo jogue num 3-4-3, que o Crespo tente isso em algum momento, começando com o Rojas já. Vou já quebrar aqui, sua expectativa não vai acontecer nada disso, tá? Esse é o São Paulo. Acho que vai continuar do jeito que tá. Mas, enfim, acho que aí, ó, Rojas, parabéns, você ganhou o nosso destaque positivo aí do jogo. Em breve deve chegar aí na sua casa o prêmio. O cara deve estar emocionado demais. Deve estar, com certeza ele tá ouvindo a gente, né? Tá ouvindo a gente agora, pulando de alegria. É isso aí, Rojas, parabéns aí pela sua recuperação. Então vamos pro nosso destaque negativo aí, nosso perna de pau do jogo. Acho que
a gente pode começar aí. Felipe, você quer falar quem você acha que é o nosso destaque negativo do jogo? Se o Arboleda estivesse jogando, seria ele. Felipe que adora o Arboleda, fã. Para de me expor, mano. Deixa eu me expor aos poucos. Olha, eu tô um pouco na dúvida aqui de quem foi. Acho que foi o Reinaldo. Não sei se vocês concordam comigo. Tem evidências aí. Mas... então, eu acho que foi o Reinaldo. Eu coloco. O meu voto vai ser o Reinaldo. O cara é ousado, hein? Não, cara, foi diferente aí. Lucão, o que você acha? Você vai discordar com ele ou você vai também botar o Reinaldo aí na ciranda? Eu acho que pra mim foi o Reinaldo, sem dúvidas. Assim, eu acho que daqui de todos nós, eu acho que eu sou o que mais acha que o Volpi falhou. Mas, sem comparação, o Volpi só falhou porque o Reinaldo deu ele deu um passe que foi extraordinário, cara. Foi um passe maravilhoso, nas costas da nossa zaga, a curva que a bola fez. E, bom, ele gerou o fator surpresa pro Volpi não se posicionar direito, pro Luan não conseguir ir lá matar a jogada, etc, etc, etc. Então é o Reinaldo. Bom, então, Reinaldo aí. Sten, vai concordar, vai discordar? Ah, cara, eu já me prolonguei demais aqui, não tem muito o que falar. O Reinaldo não dá nem pra questionar, o Lucão foi perfeito. E ele proporcionou a falha de todo mundo, do Volpi. Se o Volpi falhou foi por causa do Reinaldo, se o Luan falhou foi por causa do Reinaldo, então, Reinaldo. Tá, Pedrão? Acho que como destaque negativo mesmo, não tem como não ser o Reinaldo, né? Não só acho que pelo seu passe maravilhoso para nossa defesa falhar e tomarmos um gol, mas sim também pela sua, acho que, desaparecimento no jogo, né? O Reinaldo não apareceu, sempre que apareceu ali, apareceu muito mal. Nós estamos acostumados ao Reinaldo dando uma profundidade, cruzando um pouco melhor, participando mais do jogo, né? E hoje não teve isso. Acho que acertou 1 ou 2 cruzamentos só que ele acertou, de alguns que ele tentou, então ele foi bem mal e lógico, depois, né, que ele fez uma cagada colossal, não tem como não ser o Reinaldo. Eu acho que eu também não vou surpreender, vou concordar, como o Lucão aí falou bem, ele deu o passe aí pro lance que resultou no segundo gol do Novo Horizontino, e o Reinaldo às vezes ele é meio assim, né? Às vezes ele vai muito bem, especialmente no ataque, mas em alguns jogos ele deixa a desejar bem. Mas tem uma frase que eu gosto muito que acho que sintetiza o que o Reinaldo é pro São Paulo, né? O Reinaldo é um dos melhores laterais do Brasil. Que pena pro Brasil, né? Porque realmente a qualidade dos laterais aí do Brasil não é muito alta. Mas enfim, por baixo, né? Então aí, Reinaldo, infelizmente você vai ter que ficar aí com o nosso prêmio de destaque negativo do jogo, perna de pau do jogo de Reinaldo, hoje. aliás, posso só falar um negócio? Uma observação rápida. Manda ver. O Reinaldo ainda não reagiu ao Crespo, né? Não fez um jogo bom com o Crespo ainda. Eu acho que assim, não fez nenhum jogo fantástico, tá? O cachorro resolveu pirar, depois que eu resolvi falar no podcast aqui. Dá pra ouvir muito aí o cachorro? Dá. Não, tá de boa. Ele tá como música de fundo. Ótimo. Mas enfim, acho que ele não fez nenhum jogo bom, mas não tinha sido nenhum jogo péssimo como ele fez hoje, que além de não participar muito, além de não ter participado muito bem, acho que foi o Sten aí que falou que o Reinaldo foi nulo no jogo, que não fez muita coisa. Eu pensei, antes fosse, né, porque se ele tivesse feito nada, ele não tinha feito essa cagada aí que resultou no segundo gol. Mas, bom, tá aí nosso destaque negativo, o Reinaldo. E aí acho que vem um momento especial do podcast, que é o nosso momento Palmada no Márcio, né? Explicando aí pra quem não conhece o momento Palmada no Márcio, é uma referência ao nosso ídolo, né, o Valdir Pérez, goleiro do São Paulo, campeão brasileiro, inclusive com o São Paulo lá no campeonato de 77. E tem no documentário, né, do São Paulo sobre os títulos brasileiros, 6 títulos que o São Paulo ganhou, sem asterisco, inclusive. Tem um momento lá em que ele cita que o Márcio, o jogador do Atlético Mineiro, que estava jogando a final com o São Paulo, o Márcio ia bater o pênalti decisivo ali. Se o Márcio errasse, o São Paulo era campeão. E o Valdir Pérez, como ele mesmo diz, deu uma palmada no Márcio, né, desestabilizou ali o Márcio. O Márcio estava arrumando a bola na marca do pênalti. E quando eu passei perto do Márcio, eu dei uma palmadinha no Márcio. O Márcio ficou em choque e errou o pênalti, né? Então o momento aí malandragem do Valdir Pérez, a palmada no Márcio, isso é o que significa o momento palmada no Márcio. É um momento de malandragem, que algum jogador, alguém foi malandro ali durante o jogo. E acho que pro jogo de hoje, né, a gente discutiu um pouco antes aqui da gravação, o momento palmada no Márcio vai pro Cléo Pires, né? Como é que é o nome dele? Cléo Silva, sei lá, o jogador do Novo Horizontino que fez o primeiro gol.
Porque... o Cléo Silva. É isso. Cléo Pires. Pô, a gente tomou gol do Cléo, mano. Eu nunca tinha visto um cara chamado A Cléo. gente tomou gol Do Lepo Lepo. da irmã, Do Fiuk, da irmã do Fiuk, cara. É embaçado. Pelo menos pensa E de assim, uma ela música, é cara, fíbia do também. Fábio Júnior. A questão do primeiro gol do Novo Horizontino é que o jogador que fez o gol, o Cléo Silva, estaria impedido. Só que a revisão do VAR indicou que o toque para ele veio do Bruno Alves, zagueiro de São Paulo. Então, como o toque foi do Bruno Alves, ele não estaria em impedimento. Agora, se o toque tivesse sido do jogador do Novo Horizontino, ele estaria impedido, o gol seria ilegal. O primeiro gol do Novo Horizontino aí, se vocês quiserem ir atrás para quem não viu, certo? Mas parece que ele disse em entrevista que o toque não foi do Bruno Alves, foi do companheiro de equipe dele, tá certo? Alguém aí disse que viu uma entrevista dele? Ele falou claramente que o toque foi do parceiro dele lá, que eu O nem sei Danielzinho. quem. Danielzinho, isso, Danielzinho. Jogador. Aí tá todos os comentaristas falando que o toque foi do Bruno Alves, VAR falando que o toque foi do Bruno Alves, Edna falando que o toque foi do Bruno Alves, Papa falando que o toque foi do Bruno Alves, o cara que fez o gol, toque do Danielzinho. Aí O cara aí foi malandro, né? Ficou quietinho, fez o gol dele, ferrou o São Paulo. O trabalho dele, tá sendo pago pra jogar pelo Novo Horizontino. E a gente queria que o primeiro momento palmada no Márcio fosse pra um jogador de São Paulo, né? Sendo esperto, sendo lixeiro. Sim. Mas vai aí pro Cléo Silva, jogador do Novo Horizontino aí, foi malandro. E devo dizer também que temos talvez um outro palmado Márcio, que foi aí o árbitro da cabine do VAR. esse foi Foi malandro. muito malandro de não indicar nenhum pênalti pra gente, né? A gente falou de... Acho que vai falar ainda, mas teve 2 lances ali que, se fosse revisado, poderia sim, né? Um foi claramente, outro acho que é discutível. Mas esse cara também, olha, foi muito malandrinho com a gente hoje, cara. Difícil, hein? Vamos falar disso agora, inclusive, aproveitando, teve 2 lances de pênalti, né? O primeiro, que a bola é cruzada na área pelo Nestor, aí ela rebate, eu não lembro quem é que rebate lá pela esquerda, e ela, aparentemente, segundo alguns, né, bate na mão aí do defensor do Novo Horizontino. Eu vou falar que o ângulo do vídeo é péssimo, né? Você vê o defensor de costas, minha impressão foi que a bola bateu na barriga dele, e não na mão, né? Não sei vocês aí. Olha, Luiz, nós vamos ter aí 3 lances que a gente pode comentar que se foi ou não pênalti. E tem o do Pablo também. Que tem... Exato, do Pablo. Isso, mas pode continuar. Do Pablo, não lembro, mas enfim, falando desse primeiro lance, né, eu acho que não foi pênalti, esse lance aí que a bola bate na mão, na minha visão, na barriga do jogador. O que vocês acham aí? O Lucão, acho que ele discorda, né? Eu acho que... Então, eu não tenho como ter certeza, né? Porque o ângulo é muito ruim. Mas na minha visão, eu acho que bateu na mão do cara. E aí, se bateu na mão do cara, aí eu já não sei, na verdade, né? Porque Não, se pegou era pênalti. Cada dia é uma regra diferente sobre a mão. Não, Então, mas se até falei pegou com era vocês. pênalti. Eu até falei com vocês, né? Se falarem pra mim que pode pegar a bola com a mão e tacar no gol, eu vou aceitar, porque não sei, mas qual que é a regra da mão no futebol. Mas eu acho que bateu na mão. Não tenho como ter certeza, mas é pra isso que existe o VAR. Não, então, eu vi esse lance. Na verdade, esse foi o último lance que eu vi antes de cair aqui minha conexão, que tava assistindo o jogo até eu ir pra rádio. Pelo que eu consegui ver, obviamente a imagem não era muito boa, né, do ângulo não era muito bom, mas pelo que eu vi, pegou na barriga dele, né, na barriga, no peito ali, e se pegou na mão, pegou depois de pegar ali na barriga e no peito dele. Pela regra, como pegou primeiro no peito, barriga, enfim, e depois na mão, não caracteriza como pênalti. Só seria pênalti se pegasse diretamente na mão dele. Nesse caso, se pegasse, seria sim pênalti, porque nem é braço de apoio, ele não estava usando o braço para se apoiar, o braço estava acima da cabeça. Isso, ele estava deslizando, não estava com o braço no chão para se apoiar, estava só com o braço levantado ali. Acho que até tentou puxar ali, encolher os braços ali no final do lance, mas para mim não pegou primeiro na mão dele. Acho que tocou sim, mas não primeiro. Então, pra mim, não foi pênalti esse lance. Acho que esse lance aí fica bem difícil de ver, aparentemente não foi. Agora, o segundo lance é o lance que o goleiro do Novo Horizontino vai no Luciano, né? Ele parece ali que esquece da bola e vai só no Luciano, certo, Sten? O que você achou aí do lance do aparentemente pênalti no Luciano, que não foi marcado? Então, esse lance eu acho que é incontestável. Eu acho que a bronca que fica aí do torcedor São Paulino é porque ela não vai olhar no VAR, né?
pessoal da cabine do VAR não fala pra ela, não notifica que foi pênalti e nem chama ela pra ver o lance, né? Esse lance é pra baixar aquele torcedor passional a lá Lucão aí, porque esse lance, cara, não tem como. Foi claro, claríssimo, eu não vi ninguém que falou que não daria o pênalti, né? Então um absurdo, né? Não chamaram nem ao menos pra ver o lance a Edna, né? Então pra mim claríssimo. Esse lance aí foi complicado. O problema é justamente o VAR ter falado, não precisa chamar. No mínimo, eles demoraram pra decidir e ainda não chamaram ela, né? Foi... Só dizer aí que realmente acho que é um consenso que foi pênalti. Eu tava ouvindo pela rádio e acho que eram 4, 5 pessoas comentando ali no jogo e todos, de forma unânime, falaram que foi pênalti, sabe? E assim, se todo mundo ali que estava comentando viu que foi pênalti, ficaram indignados quando não apitou, é porque claramente algo foi errado naquela marcação de não pênalti, né? De nem algo de errado ir não olhar. está certo. Exatamente, tinha que ter pelo menos ido até a cabine ver, tá ligado? Só de ouvir e aceitar, realmente foi um triste erro, ainda mais pra gente. Acho que o Casares tem que dar uma ligada pro Caboclo, né? Que parou de favorecer a gente mesmo. Mas o Caboclo, acho que ele só cuida do Brasileirão. Acho que Paulistão não é jurisdição dele, é verdade. Até por isso, tá escrito. E o terceiro lance aí que vocês falaram do Pablo, eu não lembro desse lance. Qual foi? Foi um que ele tava entrando ele tava na canto direito da área, né? Entrando por ali, o goleiro foi em cima dele. Só que o goleiro ele foi mais na perna do que no Pablo. Bem no começo do jogo. A questão que fica pra mim... foi bem no começo do jogo. A questão que fica pra mim, que eu até entendo nesse caso, não ter marcado pênalti, então não fico puto. Eu fico no último aí, o do Luciano. Nesse não, porque o Pablo, se reparar bem no lance, ele dobra o joelho, né? Então ele cava. Não quer dizer que não foi pênalti? Não. Mas que ele cavou. Então acho que até por isso nem teve uma polêmica tão grande, não parou o jogo pra VAR vir, etc. Porque claramente ele dobrou o joelho. Esses jogadores perna mole de hoje em dia, né? Eu gostaria de comentar que não só essa do dobrar de joelhos do Pablo, o goleiro, se você vê na câmera mais aproximada, o goleiro ele vai encostar na bola, ele vê que não vai chegar, ele tira o braço para não encostar na perna do Pablo. Então, acho que isso já ajuda a mostrar que o goleiro não quis agarrar o Pablo. Mas ele encosta, então, eu acho, mesmo assim. Ele dá uma encostada, mas ele é mais de raspão, não é uma coisa realmente para derrubar o Pablo. Então, assim, eu acho que esse é um pênalti mais até interpretativo do que os outros dois. Mas eu acho que também não seria pênalti. O do Luciano eu nem vou falar, porque o do Luciano a gente já sabe, já comentou aqui, mano, muito pênalti. Os caras não deram porque não quiseram. Se vocês me permitem, o lance do possível pênalti no Pablo é o famoso esperou o contato veio, nada, se jogou. Eu acho que não foi pênalti, não. Eu acho que o Pablo tentou cavar ali, mas a bronca ficou no do Luciano mesmo. Eu também acho que não foi, só pra registrar. Então vamos falar aqui da escalação e das notas para os jogadores, né? O São Paulo que entrou em campo aí com Volpi no gol, os três zagueiros Rodrigo Freitas, Luan e Bruno Alves, pela ala o Igor Vinícius, pelo meio Daniel Alves, Rodrigo Nestor e Sara, na outra ala o Reinaldo e no ataque Luciano e Pablo. Esse foi o time aí do Hernan Crespo para o jogo contra o Novo Horizontino. Então vamos dar nota um por um, depois a gente também dá as notas para os três jogadores que entraram, eu já comento logo depois, mas vamos lá. A nota do Volpi aí, Felipe, qual nota que você daria pro Volpi? Eu dou nota 6, porque ele entregou, né? Pra mim ele aceitou aquele segundo gol, mas ele tava realmente fazendo uma partida boa, fez algumas defesas boas. Não dá pra apagar por causa de um erro, apagar todo o resto. Então, pra mim, nota 6. Olha, deu uma nota até mais alta do que eu daria, mas beleza. Rodrigo Freitas aí, Lucão, que nota você dá pro menino aí, estreia dele? Estreia moral, como você mesmo disse. Eu acho que eu vou dar uma nota 5. Eu acho que ele falhou, mas não foi o principal culpado no primeiro gol. Eu acho que 5 tá bom. 5 é a nota do Rodrigo Freitas. O Luan, ou Sten, que nota você dá pro Luan?
Eu acho que o Luan dá pra dar uns 5,5, vai. Porque eu acho que as notas de hoje aí tem que ser niveladas pra baixo, porque foi uma atuação bem ruim do São Paulo. E o Luan é um grande volante, aí, então como zagueiro, eu acho que deixa um pouco a desejar, conhecendo o Luan volante, né? Que a gente tão bem conhece. Ele tá fora de posição ainda, né? Bruno Alves, eu vou dar nota aqui pra ele. Olha, não comprometeu muito, ele tá ali jogando, por um lado, sendo destro, né? Se ele fosse canhoto, talvez ajudasse mais e tal, talvez isso dificulte um pouco. Ele tava no meio ou ele tava pelo lado? Não lembro. Ele tava pelo lado esquerdo. Pelo lado, exatamente. Dificulta ele ali pra ele que é destro e tal, mas não comprometeu, nota 5. E o Igor Vinícius, o Felipe? Eu vou dar nota 6 também, porque ele fez assistência pro gol do Rojas, mas eu não... Nos últimos jogos, o Lucão lembra que ele falou que o Reinaldo não tá jogando bem, eu também não estou gostando do jogo do Igor Vinícius. Acho que ele tá meio perdido ainda com a forma de jogar ali naquela região, né? Não é mais lateral, agora é ala. Então eu dou nota 6, ele fez assistência, bom, falhou no primeiro gol, ruim, então acabou meio que anulando uma coisa com a outra, nota 6. Beleza, nota 6 aí pro Igor. E o Daniel Alves aí, o nosso camisa 10 e faixa, o Lucão, que nota você dá pro Daniel Alves? 6, que ele foi na média do time, né? Eu acho que quem foi mal mesmo, né? Alguém vai dar nota pro Reinaldo. Mas eu dou um 6 aí, porque ele ajudou na marcação, ajudou a criar jogo, etc. Então acho que 6 tá bem dado. Nota 6 aí. E o Rodrigo Nestor, ô Sten? Então, o Rodrigo Nestor, eu acho que uma nota 5, ele traz bastante intensidade pro time no meio de campo, mas eu ainda tô sentindo falta de algo a mais. Eu espero ainda mais do Rodrigo Nestor, né? Teve uma chance ali de chutar no gol num dos poucos lances no primeiro tempo, que ele tentou cruzar, né? Não sei ali o que ele tentou fazer, acho que não teve a melhor decisão. Acho que tô sentindo um pouquinho de falta ainda do Rodrigo Nestor. Eu sinceramente acho que ele com mais tempo de jogo pode se desenvolver aí, mas realmente por enquanto acho que dá pra ele dar mais pra gente. Nos bastidores do São Paulo, dizem que o Crespo tá encantado com o Nestor, quer que renove de qualquer forma, que para ele o Crespo é titular. Olha aí, tá com moral. Ouvi a mesma coisa, ouvi exatamente isso. Olha aí, o Rodrigo Nestor tá com moral. Bom, eu gosto dele. Eu gosto também. O Gabriel Sara, eu vou dar nota pra ele. Eu gosto muito do Gabriel Sara, eu acho que naquele bom momento que ele teve na temporada passada, ele é um tipo de jogador que você não encontra em qualquer lugar. Ele recebe a bola, ele vira de frente pro gol, ele não fica jogando de costas, ele tem um bom passe, ele chuta bem. Então eu gosto dele, mas hoje ele não foi muito bem, não participou muito de nada. Então nem na marcação acho que ele foi muito bem, até porque o time do Novo Horizontino ficou muito mais atrás. Então vou dar uma nota 5 aí pra ele, nivelado por baixo aí, como já comentaram, esse jogo que não foi muito bom. Ah, eu discordo, viu? Eu discordo, porque se o Sara é jogador, eu sou astronauta. Vamos começar a falar isso de novo, né, pra ver se o cara volta a jogar bem. E aí o nosso grande destaque, o nosso perna de pau do jogo, o Reinaldo, quem vai ter a honra de dar nota pra ele é o Felipe. Felipe, o que você achou? Ah, não acredito que sobrou o Reinaldo pra mim. Tô feliz por isso. Eu gosto do Reinaldo, gosto muito, acho que ele é um fundamental pro time. E hoje, putz, mano, eu fiquei até bem triste por isso, porque é um cara que a gente vê quando ele tem intensidade, quando ele tá bem, o time é outro. E quando ele tá mal, o time é outro também, pra pior. Então, eu vou dar nota 2 pra ele. Porque não rolou. Hoje, não nada deu certo. Acho que eu só dou nota 2 porque ele entrou em campo e ele deu o passe certo pro lado. Porque se não fosse por isso, daria 0. O famoso acertou o nome e a data na prova, só. Exato, só fez o mínimo ali, nem isso, né? Que ele ainda entregou o gol pros caras. E o Luciano, Lucão? O Luciano, ele é nota 6 também. Talvez 6,5, porque afinal ele sofreu o pênalti que não deram, né? Mas ele também não destoou do time nem positivamente nem negativamente. Engraçado, né? Quando o Luciano não vai bem, o time não vai bem. Mas acho que 6,5 aí eu dou pra ele. Eu tô um pouco triste, porque eu tô sentindo que o estilo de jogo do Crespo não tá encaixando com o Luciano. É uma opinião minha, sei que a gente pode discutir isso mais pra frente, em outra parte, mas
Eu não sei, o Luciano ele não tá se encontrando muito bem no estilo do Crespo. Ah, beleza, ele ajudou lá no jogo do Santos um pouco, mas, sei lá, tô achando ele um pouco esquisito aí. Eu acho que o Luciano, ele é um jogador que a gente viu ele jogando muito na temporada passada, mas eu acho que ele é um jogador, ainda assim, de mediano pra bom. Também acho. E aí, tipo, a gente às vezes vai esperar que ele toda temporada faça a temporada que ele fez ano passado, e nem sempre vai fazer isso. Talvez isso tenha a ver também com a mudança de técnico. Acho que a gente vai ver mais disso aí nos próximos jogos. Vamos ver como ele se porta aí com o Hernan Crespo, o argentino. Eu concordo com o Felipe, mas acho que isso vai de tempo, né? É porque ele chegou bem, porque ele já devia trabalhar com o Diniz antes, né? Trabalhou com o Diniz no Fluminense, então quando chegou ele se adaptou muito rápido, porque sabia como funcionava o esquema. Até porque o Diniz tem só um esquema em todos os times que ele passa, né? É verdade. Então ele já chegou entendendo como funcionava a cabeça do Diniz e como ele queria que ele jogasse. Com o Crespo ele precisa entender ainda como que vai funcionar. E acho que ele tem potencial para poder continuar jogando bem. Acho que não tão bem assim. Acho que é até bom a gente não depender tanto de um jogador assim. Melhor a gente poder distribuir essa carga de responsabilidade. Mas acho que o Luciano vai se encontrar sim, tem esperança nisso. E vai voltar a ter grandes jogos dentro de campo conosco. Temos aí o nosso camisa 9, nosso centroavante matador, Pablo Sten. Por favor, dê a nota aí pro homem. Cara, eu vou dar 6, porque foi um jogo muito ruim de São Paulo hoje. Mas o Pablo, ele tá surpreendendo desde a chegada do Crespo. Ele tá jogando bem mais do que ele jogava com o Diniz antes. Ele tá se superando. Tá sendo outro jogador mesmo com essa mudança de treinador. Então acho que ele foi um dos que menos chamou a atenção negativamente hoje. Ele tá bem mais participativo. Então um 6 pro Pablo. Vamos falar então das substituições. O Crespo ele trocou o Rodrigo Freitas pelo Rojas, o Nestor pelo Tietê e o Sara pelo Bueno. Então eu vou comentar aí do Rojas, acho que destaque positivo, né? Pra gente, fez o gol, tá voltando aí de um tempo parado. E por isso eu vou dar uma nota 7,5 pra ele pelo gol e pela moral aí que ele tá ganhando, mas o time perdeu, então acho que de maneira geral ele não fez mais muita coisa depois do gol, até porque o time cansou, ao meu ver. Mas pra ele eu dou essa nota aí 7,5. O Tietê, ô Felipe, o que você achou dele? Não deu pra ver muita coisa, mas o que você achou? Ah, vou dar nota 5, só pra falar que entrou em campo. Não fez muita coisa. O time, ele pegou no momento que o time não tava jogando mais. Então, nota 5. Olha, Legal. eu discordo dessa, hein? Ô louco, Eu manda discordo. ver. Eu acho que o Tietê jogou pouco, não teve muito o que fazer nesse jogo. Mas no finalzinho do jogo, uma das poucas chances ali, depois que o time deu uma baixada na intensidade, né, o São Paulo quase descola ali um empate ainda, com uma arrancada do Tietê na ponta esquerda, o cruzamento pro Luciano, que quase faz um gol de voleio. Ia ser um golaço, hein? Até rolou um questionamento se a bola pegou na mão do zagueiro, e pegou mesmo, mas colada ao corpo, né? Então acho que o Tietê, ele, pelo pouco que teve pra apresentar, ele foi bem até. Gosto do menino Tietê. O Tietê é muito importante pro time também, tem que se destacar isso. Tem gente que não gosta muito dele, mas é fundamental ele pro time. Pra fechar aí, o Vitor Bueno, né, num time que tava cansado, entrou aí mais um cansado. Lucão, o que você achou do Vitor Bueno? Você viu ele em campo? Se o Vitor é esse sim, se ele é jogador, eu sou astronauta. Assim, de verdade, eu acho que o Bueno ele pode acrescentar muito mais do que ele tá acrescentando. Mas, meu, eu vou dar o que pra ele? Nota Rubs, não tem nota. Nota. Pode dar uma nota nula aí pra ele. Nulo, eu acho que não fede nem cheira. Faz muito tempo. Faz uns 10 anos que ele não fede nem cheira. Coitado, eu acho que ele é um jogador, a gente já falou disso em off, mas eu acho que ele é um jogador técnico, mas falta vontade, né? A gente já teve um desse aí, já. Aham. Que agora tá no Orlando City. Verdade. Nossa, nem me lembro desse cara aí. E, aliás, ele só joga com uma bola, segundo o Sogo. Silvio Santos, mano, o cara não vale R$1, velho. Maravilhoso, mano. E Pra quem não pegou a referência, Quack. Alexandre Pato, tá? Exatamente. Só dizer que o Bueno, de Bueno mesmo, é só o nome, cara. Porque, meu Deus, cara. Realmente. E pra fechar, acho que a gente pode dar uma nota aí pro Crespo, né? Mexidas aí, como é que ele se portou no jogo. Sten, quer dar uma nota aí pro técnico? Bem lembrado. Cara, é difícil uma nota pro Crespo. O Crespo, eu acho que ele montou um time em cima das dificuldades que ele tinha ali com os desfalques, né? Até com os jogadores que estão tendo uma folga, como o Arboleda, né? Que foi pro Equador.
né? E colocou o Rojas, eu não sei se o Rojas não tá saindo jogando também muito pela questão física, de não estar 100%, talvez. Eu acredito que tenha um pouco disso. Então eu acho que uma nota 5 ali, porque o São Paulo jogou muito abaixo ainda, então a gente, é um começo de trabalho, mas a gente já viu que esse São Paulo pode render mais e a gente viu isso no último jogo, né? Então nota 5 pro Crespo. Não aguento mais ouvir que São Paulo pode render mais, cara. Quantos anos nessa, né? Um comentário aí sobre o Hernan Crespo, eu acho que a nota foi justa, mas no quesito estilo, eu dou nota 10 pra ele. O cara, mesmo no calor lá, cara é de ternão, bonito, o cara é bem... Ele é corajoso, bem né? apessoado, é verdade, também é Sim, corajoso. Bom, beleza, acho que aí então as nossas notas. Só pra, o Sten comentou, acho que vale comentar mesmo os desfalques, né? A dificuldade aí que o Crespo teve pra montar o time. Desfalques eram o Wellington, o Léo Pelé aí, Diego Costa, o Arboleda, o Luizão, o Galeano e o Igor Gomes, né? O Igor Gomes foi poupado, o Arboleda tá nessas férias aí dele, ele tá lá no Equador. E os outros ou estavam com Covid ou tiveram contato com quem tava com Covid, que é o caso do Galeano, né? O Galeano, ele teve contato, não sei com quem, ele é companheiro de quarto de um dos caras aí com Covid, resolveram... Ele mora com o Diego Costa. Isso. Ah, com o Diego Costa, boa. Então ele acabou não indo aí pra garantir, acho que é o certo mesmo, porque aí se ele passa pro resto do elenco, né? Aí pronto. E essa foi a primeira parte do primeiro episódio do podcast Genética Tricolor. O programa ficou muito grande, gente, maior do que a gente pensou. Então a gente resolveu dividir ele em duas partes. O que era para ser um programa só foi dividido em duas partes. Então na primeira parte a gente fala sobre esse jogo, que foi São Paulo e Novo Horizontino. E na segunda parte a gente vai falar sobre notícias envolvendo São Paulo, em especial as transferências. E também falar um pouco das expectativas para o próximo jogo, que é o jogo contra o Palmeiras, aí o Choque Rei. Escutem aí o programa, ele tá no feed. E também sigam a gente nas nossas redes, tá? No Instagram é o genética.tricolor, no Twitter é o genitricolor, @genitricolor, busquem lá por genitricolor. E também podem mandar e-mails pra gente sobre comentários, sugestões, críticas construtivas, né, no e-mail contato.geneticatricolor@gmail.com.